O meu nome é José Braga Coelho, né? Nasci aqui, onde eu estou hoje, alguns aninhos atrás, né? Não são poucos. Aqui, nós, aliás, não só eu, nós somos 10 filhos do meu pai, Geraldo Moreira Braga, minha mãe Ercília Moreira de Andrade. Todos nós 10 nascemos aqui na roça, através de uma parteira, não nascemos em hospital com médico, não. E eu, aos 17 anos, já era, mesmo sendo trabalhador rural, na época tinha muita população rural, era grande, né? Então tinha várias escolas aqui num raio de 3 quilômetros, você contava 3, 4 escolas. E eu era professor de uma escola aqui onde eu comecei a estudar, né? Que é bem próximo, a 1 quilômetro daqui. Mas meu interesse pela cultura, pela escrita, eu sempre gostei de ler. Sempre gostei de ler. Eu mesmo sendo um jovem, um trabalhador rural aqui, eu já lia. Eu lia a coleção quase completa de Zé Mauro Vasconcelos, né, quando eu era jovem, né? Eu lia Machado de Assis, eu lia Monteiro Lobato, né? E eu sempre gostava de ler, li vários autores. E para você escrever, você tem que ler, né? Se você não lê bastante, você não escreve bem, né? Razoavelmente bem, né? Não sou um escritor, digamos assim, né? Eu tenho algumas publicações, mas eu gosto de escrever, gosto de ler, assim como também gosto de escrever. E já depois de casado, morando em Itaúsu, eu via o pessoal indo estudar em Goiás Velho, né? Fazer letras, outra história, geografia. Aí eu pensei um dia, vou fazer letras, né? Fazer letras para poder escrever um livro, porque eu tenho o sonho de escrever um livro. Aí, chegando na época, perto do vestibular, aí minha esposa também ingressou na educação, e aí ela precisava fazer um curso superior, eu abri mão, falei, então, aí ao invés de eu ir estudar, você vai que você precisa, né, para sua. Eu trabalhava na cerâmica na época, ela fazendo o 2º ano de geografia, e eu prestei vestibular e entrei no 1º ano de geografia. Encerrando o curso, aí tinha que encerrar com um trabalho de conclusão de curso, né? No caso, uma monografia. Você tinha que pesquisar para escrever. Aí eu pesquisei sobre a origem de Itaúsu. A minha monografia foi de Catingueiro Grande a Itaúsu, a formação de um espaço urbano. E pesquisei bastante, conversei bastante, entrevistei muita gente, tomei gosto, né? Tomei gosto pela escrita. Falei, opa, é isso que eu quero, vou escrever, né? Toda a vida eu gostei assim, de ler livros que contavam história de fatos verídicos. Filme, até hoje. Eu gosto de ver filmes baseados em histórias reais, né? Vendo um primo nosso da família Moreira, buscando dados sobre a origem da família Moreira, né? E ele foi na Itália, ele foi em Minas Gerais, ele era juiz de direito, foi em diversos cartórios e estava com material bom para escrever um livro. Ficou doente e faleceu, né? Novo, né? Tinha acabado de aposentar como juiz de direito, uns 40 e poucos anos, não tinha nem 50 anos. Aí, mas antes dele morrer, ele passou para minha irmã, Elizabeth, falou assim, ó, tá aqui todos os meu resultado de pesquisa, você dá continuidade, escreve sobre a família Moreira. E ela pegou aquilo, mas ela dando aula, um dia ela me contou, eu falei, nossa, você tem uma riqueza. Ela, não, se você quiser eu passo para você, eu não tenho tempo. Eu falei, dá cá, eu quero agora. Peguei esse material dele e fui ler, né? Li o material dele todinho, os artigos todinho, essa pesquisa que ele fez buscando a origem da família Moreira, né? E eu peguei, escrevi o primeiro livro, né, que foi isso aqui, Prelúdios Poéticos na região do Mato Grosso Goiano, trajetória da família Moreira. Morava em Goiânia nessa época. E fiz o lançamento, na época lá em Goiânia, tinha oportunidade de gente lançar no Palácio das Esmeraldas. O governador na época, ele, Marconi Perillo, ele dava essa oportunidade para os escritores lançar lá no Palácio. E ele, inclusive, passava lá, rapidinho, né, mas passava, fazia uma fala e tal. Aí, posteriormente, quando eu morava em Itaúsu, eu era vizinho
do Dito Lídio. Por a gente ser vizinho, meu primeiro filho, quando nasceu, o Vinícius, eles adotaram ele como neto. E ele era gordinho, fofinho, né? E eles gostavam demais dele. Todo lugar que o Dito ia passear, levava o meu menino. E ficou assim, como se fosse a voz do Vinícius, meu filho, né? Nós criamos um vínculo ali bonito. E foi tão forte esse vínculo que quando o Vinícius, o Benedito estava no leito da morte, a nega mandou chamar ele lá na escola, né? Fala com o Vinícius em cá que o Dito tá indo embora. Aí eu fui com o Vinícius. Eu conto aqui na história desse livro, o último capítulo é eu contando como foi a passagem dele, sabe? A ida dele. Depois disso, um dia a nega falou assim para mim, eu sempre continuei visitando a casa dela: José, minha vida dá um livro, você podia escrever. Eu falei: tá, Dito, tá, nega, um dia eu vou escrever a história sua, então. Aí passou aquilo, mas não dei muita bola. Depois ela falou, o Dito tornou a falar. Aí a Sandra, filha dela, falou: minha mãe tem umas cartas do meu pai, ela guarda tudo. Aí eu falei: deixa eu ver essas cartas, posso ver a foto? Foi lá e buscou. Quando eu bati o olho naquelas cartas, 1958, 1959, 1960, 1961, aquelas cartas, aquela caligrafia, olha a caligrafia dele, essa carta aqui é de 1958. Quando eu bati o olho nessas cartas, que eu li uma carta, falei: nega, vamos escrever esse livro seu e agora? Aí comecei a pesquisar. Aí fui conversar com os amigos do Benedito, os amigos da nega, e conversei muito, gravando muita coisa com a nega, pegando fotos. Ela tinha muita foto, né, o Dito, e foi me dando foto, e eu indo atrás, conversando com os parentes. E no final saiu esse aqui, Benedito e Antônio, uma linda história de amor. Depois disso, eu lancei uma segunda edição desse aqui. Já tem a segunda edição dele. Prelúdios Poéticos na região do Mato Grosso Goiano. Esse aqui, além de eu contar a origem da família Moreira e a trajetória da família Moreira, que veio de Minas Gerais, carro de boi, né? É uma história que meus pais contavam, meus avós contavam, né? Como foi a trajetória, como foi a passagem com o carro de boi lá no Rio Grande, né? Meu avô contava essa história, João Major, sou neto de João Major. Ele, na velhice, ele contava essa história para mim, acho mais de 200 vezes, né? E toda vez, graças a Deus, eu tive paciência de escutá-lo. Né? Então foi assim, fui contando quando foi passar os bois lá no Rio Grande, eles atravessaram na balsa, as mulheres e o carro, e os bois, os canoeiros atravessaram de nado. E foi aquela história, né, bonita dele. Um boi perdeu, um boi correu para trás e vazou no meio do cerrado. Eles procuraram o dia inteiro, lá não achou, e mais na frente ele comprou outro boi para pôr com aquele. Foi essa história assim, né, que meu avô contava. E quer dizer, eu falei: vamos colocar isso aqui em livro. Por quê? Porque a gente não sabe essa geração futura que vem, né, amor? Eu acho que toda a família tem histórias lindas, tem muita história bonita, toda a família tem. A sua tem, a minha tem, a do Wesley, todo mundo tem histórias bonitas. E se não for escrita, vai passando de geração em geração, mas vai caindo no esquecimento. Daqui um pouco ninguém conhece mais a beleza, a riqueza que foi essa história das nossas famílias. E nós, essa região aqui do Mato Grosso Goiano, que eu deixo bem claro nesse livro aqui, o que é a região do Mato Grosso Goiano, por que o pessoal vinha para cá, qual o motivo da migração, principalmente mineiros e nordestinos para cá, né? Isso aqui eu baseei em pesquisa científica, lendo, né? Fazendo a pós-graduação na Universidade Federal, lá eu peguei muita coisa sobre o Mato Grosso Goiano, então baseei nisso tudo para colocar no livro. Então tudo isso foi uma riqueza. E agora, recentemente, eu tinha um tio, que não sei se você chegou a conhecer, tinha Antônio Braga, irmão do meu pai. Exímio contador de história. Contava história assim, se ele chegasse aqui e tivesse 10 pessoas, ele começasse a conversar, as 10 pessoas viravam para ele assim, e ficava em silêncio, e ele contando e narrando, ele contava as coisas com detalhes, sabia prender a atenção de todo mundo gostava de escutar os causos, as histórias dele, né? Aí um dia, eu conversando com o Bariano Hortêncio,
sempre também gostei de ler livro do Mariano Hortência, cheguei a trazer ele aqui em Itaúsu. Uma vez que eu trouxe ele em Itaúsu, eu levei ele para almoçar lá na churrascaria. Aí contei para ele o tio Antônio, ele falou, rapaz, o que você está esperando? Pega um gravador, grava essas histórias bonitas que ele conta, que ele contava a história de Minas Gerais, quando eles vieram, quando ele voltou para buscar a mulher dele para casar. Então era uma história muito bonita na época de trem de ferro, né? Ele foi a cavalo, voltou de trem, é uma história muito rica, muito bonita. E ele falou, grava logo, mas a gente sempre tem aquela mania de deixar para depois, né? E ele faleceu. E eu falei, nossa, mas não vou perder essas histórias não. Conversando com os filhos dele, Maria, não. Às vezes a Iraci que é mais interessado um pouquinho, conversa com a Iraci. Aí falei com a Iraci, no começo ela, não, eu não dou conta de escrever, não. Eu falei, não, eu te ajudo, não. Mas eu não desisti, não. Eu falei, Iraci, eu não desisti daquela ideia, não. Aí ela falou assim, não. Então tá, mas se você me ajudar a corrigir o que eu escrevi, eu falei, não, Iraci, tranquilo, isso aí. E Trajetória de Antônio Braga Marias, Vento de Vida. Saiu essa edição aqui. E aí nós pesquisamos com a família tudo, fez muitas histórias ricas também. Então, e fizemos lançamentos que foi numa chácara lá no município de Inhumas. A família compareceu em peso e foi um sucesso também, inclusive até hoje também. Então, ou seja, são 3 livros, né, com 2 edições, todos 3 baseados em histórias de vida, memória familiar. Então é isso que eu gosto de escrever. Em meio a isso, aí você poderia falar, mas e os poemas, né? Qual jovem que já não foi apaixonado na vida, né? Então, quando eu morava aqui na roça, minha adolescência foi aqui. Naquela época, só que no raio de 3 km tinha de 80 a 100 famílias morando. Então, campo de futebol tinha uns 4 aqui em volta, num raio de 3 km. Você vê o tanto de gente que tinha, né? Muita juventude, muito rapaz, muita moça. E por eu ser 17 anos comecei a lecionar, né? Então eu tinha um certa vantagem sobre os demais rapazes, porque eu era professor, né? Então tinha o professor naquela época tinha, hoje nem tanto, né? O professor naquela época tinha uma certa vantagem sobre um trabalhador rural, né? Eu era trabalhador rural, mas também professor. Então eu tive uma infância, assim, minha juventude foi muito bonita aqui, muito rica, muito participativa, cheia de histórias bonitas. E peguei a época do êxodo rural, a saída do homem do campo, na época da modernização da agricultura, quando a tecnologia entrou no campo. Aí quando a tecnologia entrou, os meeiros saíram, né? Porque aí não precisava mais da mão de obra, aquela mão de obra tradicional, porque as máquinas faziam o serviço. Aí entra o trator, foi quando eu fiz o outro poema, né? Falando do trator também, quando o trator entra, né? Entra o adubo, entra muitas tecnologias. Aí foi o êxodo rural, quer dizer, foi na década mais ou menos de 70, década de 1970 para frente, a saída do homem do campo. Quando eu vi, a população em toda para a cidade, né? Eu falei, uai, eu tô ficando sozinho aqui no campo, também vou. Aí migrei, fomos também seguir não se fala êxodo rural, mas na geografia a gente usa migração rural urbana, que êxodo é saída total. E eu nunca saí da roça, a roça nunca saiu de mim, né? Inclusive eu deixo claro aqui nesse meu livro que tem toda essa minha trajetória, né? E eu conto que mesmo quando eu já como professor na universidade, todo primeiro dia de aula, dia de apresentação, a primeira coisa que eu falava para meus alunos, quando todos os alunos apresentavam, eu falava, agora eu vou apresentar. Antes de ser um professor, antes de ser um especialista, um mestre em geografia, eu sou trabalhador rural, sou homem do campo. Minhas raízes estão no campo, nunca perdi minhas raízes de homem camponês. Aí muitos alunos lá achavam bom, porque a maioria lá em Goiás é um polo, né? Eu dava aula na UEG de Goiás, 14 anos de aula lá. Então lá é um polo. Vem gente de Mozarlândia, Aruanã, Moçambique, Sanquelândia, Buriti, aquela região em volta todinha ali.
e muitos alunos do campo. Então eles gostavam. Professor, também moro na roça, também ando tantos quilômetros. Quer dizer, aí criou-se criava um ambiente bom. Tanto é que, graças a Deus, os alunos sempre gostou de mim, me levavam para dar nome à turma no final do ano, no final da formatura deles, foi muito bom. Mas sempre gostei de ler poesias e até hoje. Gosto de ler um bom poema, gosto de ler um bom livro. Estava aqui na fazenda do seu Dedé uma vez, e ele era amigo desse político de lá, né? A prefeita de Nova Veneza estava ali, ela que me convidou. Aí o seu Dedé falou, essa aqui é a vizinha, é escritor, tá? Aí ela falou, não, vai lá, vamos ter um concurso de poesia tal dia. Eu falei, fui. Fui e recitei essa poesia lá, e ganhei o primeiro lugar. Tem um troféuzinho que eu trouxe lá de Nova Veneza. Sou filho do campo. Sou filho de humilde família mineira, o sexto de uma prole de 10 irmãos, e sob os cuidados de uma parteira, nascemos todos num só casarão. Nascido na roça, sou filho do campo, onde todo o consumo lá produzia, o sítio pequeno era grande, portanto, quando de fartura nossa casa enchia. Casa de pau a pique e de telhas coberta, fabricadas do barro de nossa olaria, a cor das paredes era a cor da terra, que virava reboco e as taquaras cobria. Também de barro era o nosso fogão, que mamãe de madrugada seu fogo acendia, onde em rotina ia acumulando função, ali dedicava a maior parte do dia. A estrutura da casa era esteios fincados, também de baldrames em madeira de lei. De chão batido era seu piso formado. Daí meu apego à terra, agora eu bem sei. As camas eram catres, com ripas de palmito, que usando o facão nosso pai mesmo fazia. Os colchões recheados de palha de milho, que nossa mãe à noite com as mãos remexia. A luz da lamparina a casa iluminava, quando as trevas da noite descia. Em volta do pai os filhos se ajuntavam, ouvindo história, muitas vezes dormiam. Os únicos calçados que a gente usava eram rústicas precatas de couro curtido, que do tamanho de nosso pé o pai cortava quando a gente pisava fazendo a medida. O tecido das roupas que a gente usava era feito no tear e a vovó quem tecia, usando a linha que a família fiava depois que na lavoura o algodão colhia. O enorme quintal no fundo da casa, repleto de sombras de muitas fruteiras, além de nutrir a faminta criançada, era local sagrado de rotinas brincadeiras. Um rego, uma bica e fartura de água. Abastecia a casa e o monjolo servia, que limpava o café e o milho socava, formando o fubá que a farinha fazia. Toda vez que no sítio, saudoso me vejo, a mente viaja em tempos distantes, o coração apertado, os olhos marejam, está muito mudado e o silêncio reinante. Os irmãos cresceram, quase todos mudaram. O Valdir e o João não estão mais com a gente. Tal qual nosso pai também nos deixaram, mas a saudade ficou no peito e na mente. Ainda escuto o monjolo socando e o barulho da água no calabouço caindo. A voz de nosso pai e os filhos chamando, quando o sol ia se pondo e a noite vindo. Nossa mãe continuou morando no sítio. Apesar dos 90, a mente fluindo, com sábias palavras e exemplos ensinando, valente guerreira e a história seguindo. Se hoje busca a ciência, a pesquisa, o ensino, se escrevo poemas ou se trem outro feito, não sou importante, nem melhor eu me sinto. Sou filho do campo, com orgulho no peito.